Muito bem, vamos ouvir a palavra de Deus? Com muita alegria, no terceiro dia de congresso, nosso amado pastor Rei será nesta noite boca de Deus neste lugar. Inclusive, amanhã, domingo de manhã, nós temos aqui uma atividade que ele vai falar agora para você. E eu gostaria que amanhã tivesse o dobro de irmãos, logo de manhã, 8h30 a igreja vai estar aberta, 9 horas em ponto, nós vamos dar início aqui um projeto, e você não pode perder, viu? O dobro de irmãos amanhã. Queridos irmãos, chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Trem invocado, hein? A paz do Senhor, irmãos. Amanhã cedo nós teremos um mini seminário escatológico. Eu vou só te dar uma orientação aqui. Quem precisa de uma isca para chamar a atenção do povo, né? Você sabia que após o arrebatamento da igreja, você retornará com Cristo com um cavalinho? Cada crente vai ter um cavalinho? Você vai ter um cavalo branco. Não gostou não? Tu nunca teve um cavalo, vai ter agora. Tu tá achando que eu estou brincando, é? Cada crente vai ter um cavalinho. Cavalinho não, um cavalo de verdade, branco. Amém? Então amanhã vocês vão aprender coisas aqui que geralmente a teologia não ensina. Assim, não estou querendo desprezar, mas eu quero dizer que há assuntos escatológicos sobre o fim que é muito raso. E para explicar os assuntos mais relevantes, é preciso fazer um apanhado, mastigar, remastigar, para passar para os irmãos uma coisa bem mastigada. Senão vocês nunca vão compreender o cenário que nós estamos vivendo hoje. Você sabia que nós estamos pertinho de ir embora daqui? Sabia que já está chegando o momento de você arrumar sua mala, espiritualmente falando, e já ficar preparadinho para nós ir embora? Então está perto. Se isso não for verdade, eu não prego mais o Evangelho. Tudo que nós estamos fazendo aqui é inútil. Mas a Bíblia ela é tão fiel, que quando eu leio e eu vou ministrar escatologia, cada vez eu me deparo. Eu ministro escatologia desde o ano de 2010. E no ano de 2013 eu alertei para esse cenário que nós estamos vivendo aqui hoje. Estamos no cenário próprio para a manifestação do Senhor Jesus. Deixa eu contar uma coisa aqui, já vou entrar na mensagem. É só para dar uma pitadinha de pimenta aqui na mensagem, para você vir amanhã e você vai aprender coisas importantes. Está na iminência da abertura do quarto, ou melhor, está na iminência da atuação do quarto cavaleiro do Apocalipse, porque os demais 3 cavaleiros já estão aí atuando, ok? E vai acontecer uma mortandade tão grande no planeta. Tu está achando que a Covid-19 morreu gente? Pois é, na abertura do quarto cavaleiro, que eu vou falar amanhã um pouquinho sobre ele, vai morrer 1,5 bilhões de habitantes. E essa agenda é até 2030, ok? A OMS essa semana deu um alerta: se preparem para a próxima pandemia, porque ela virá numa proporção muito maior do que essa. Isso aí foi um cafezinho. Então vocês vão ficar atentos. Venham amanhã para vocês aprender sobre esse cenário que nós estamos vivendo. É lógico, nós vamos falar de assuntos importantes sobre a vinda de Jesus. Já até tem perguntas formuladas para amanhã, se eu sou pré ou mid. Pré é porque eu acredito que Jesus virá antes da grande tribulação. Mid é porque Jesus virá na metade da grande tribulação. Então amanhã vocês vão entender o meu ponto de vista. Amém? Vai ser mais ou menos 3 horas de estudos, com a pausa para pergunta e para você tomar uma aguinha. Amém? Então vem amanhã, 8h30, vai começar, né, pastor? Provavelmente não sei qual horário que vai me declinar, se é 9 horas da manhã. Eu vou falar pausadamente, explicar assuntos, abrir o espaço para perguntas. Aquela dúvida que você tem escatológica sobre a vinda de Jesus. Até o hino que foi cantado aqui, morar no céu, nós vamos aprender que nós não vamos morar lá. Nós vamos morar onde? Aonde? É no céu. Quem te falou que tu vai morar no céu?
Quem te ensinou isso? É aqui. Aqui. Depois do milênio, mundo vindouro, vamos aprender coisas. Se você vai morar no céu, por que novo céu e nova terra? Para que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra? Se você vai morar no céu, que negócio é esse? Uma terra para ficar inabitada? Isso aqui essa terra foi projetada inicialmente para os escolhidos. Quem está de penetra aqui, usufrui nas praias com as suas mansões, vaza, porque esse lugar é nosso. Vou falar até uma coisa aqui, a mensagem vai ser rápida, viu? Ó, o camarada come carne de gado, come as melhores frutas, usufrui das melhores praias, come os melhores peixes e diz que Deus não existe. Vaza, porque esse lugar não é seu. Vaza porque não é seu. Um camarada desse não merece, desculpe com todo respeito, não merece nem estar vivo. Porque negar a existência, comendo, engordando, usufruindo, e negar a existência do Criador é negar a sua própria existência. Vaza, porque nós estamos chegando aí para dominar com o Senhor Jesus Cristo. Então vocês vão aprender coisas amanhã importantes. Amém, irmãos? Você vai aprender sobre a terra voltando para o seu dono legítimo. Você vai ter um pedacinho de terra aqui para você. Amém? Esse pedacinho, onde está o mar hoje? O mar não existe. Inclusive, vocês conhecem o mar aqui? Quem não conhece o mar aqui? Quem não conhece o mar? Quando eu falo isso lá em Minas Gerais, os mineiros ficam tristes. Eu tenho uma péssima notícia para transmitir para os mineiros que estão me assistindo. Vocês nunca mais verão o mar. O mar não existirá mais. E você quer conhecer um mineiro? Vai lá na praia. O primeiro que abaixar e botar água salgada na boca é mineiro. Quer provar se a água é salgada. Então amanhã nós vamos aprender coisas importantes. Como o mar não vai existir, a terra vai se tornar uma terra habitável. Vai ter espaço para todo mundo. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1. Pastor Aguinaldo, eu estou tentando entender uma coisa desse homem aqui, gente, ó. Eu estou achando que isso aqui não é gente, não. Eu descobri que ele não é gente. Irmão, é gente. Hã? É gente. É anjo. Fala assim, meu pastor é anjo. Ficou hospedado na minha casa. Eu fui abençoado com a sua presença lá na minha casa. A minha esposa até hoje não esquece. Pessoa ética, uma pessoa de Deus. E eu gosto de hospedar pessoas assim na minha casa. Isso é bênção de Deus, irmãos. Porque quando ele hospedou na minha casa, ele trouxe uma paz e trouxe uma prosperidade para minha casa, porque ele é um homem de Deus. Livro de Jonas, quem achou, todos de pé em reverência à palavra de Deus. Jonas, eu vou ser bem rápido, vou pegar só apenas 3 pontos aqui desse livro tão importante para missões. Capítulo 1 do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Tome os assentos, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Curve sua cabeça. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é o momento mais importante do culto, que é o momento em que o Senhor fala conosco. Nós entramos nesse santuário nessa noite, dobramos os nossos joelhos e falamos com o Senhor. E ao mesmo tempo nós adoramos ao Senhor. E agora é o momento do Senhor falar conosco. E nós estamos com nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Deus. Toma a boca do pregador nesta noite, Senhor. Toma, meu Deus, porque eu empresto agora a minha instrumentalidade para que Tu me uses como sempre tens me usado. E que esta palavra vá e penetre o âmago da alma de cada um. Que ela entre como uma espada aguda, Senhor Deus, cortando os embaraços e trazendo, meu Deus, nesta noite a resposta pelos quais ela será enviada aos nossos corações. Fala, Senhor, de uma forma especial. Amém. Antecipadamente já dei uma salva de palmas para a palavra de Deus.
Queridos irmãos, eu vou falar numa linguagem bem simples, não vou usar aqui termos que você não entenda. Quando Deus direciona a palavra a Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas, Deus não usou um profeta para falar com Jonas. Vou ser bem objetivo. Deus fala diretamente com Jonas para contrariar o pensamento de Jonas. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus queria levar Jonas para pregar a palavra, para anunciar o seu juízo contra a cidade de Nínive, por uma razão. Vou ser rápido, vou ser simples. Porque Jonas, ele odiava a cidade de Nínive, ele detestava os ninivitas. Jonas tinha uma pendência, ou melhor, os ninivitas tinham uma pendência com Jonas. Então Deus, ele sempre quer nos usar e nos enviar aos lugares onde a gente não gosta de ir, aonde a gente tem uma certa repulsa de ir. É aí onde Deus quer nos usar. Deus às vezes quer nos usar para pregar para as pessoas que te odeiam, as pessoas que não vão com a tua cara. Deus quer te usar para isso. Não é para as pessoas que facilitam o caminho, porque pregar para a pessoa que gosta de você, isso é muito fácil. Ela vai aceitar a palavra, às vezes não vem para a igreja, mas vai te bajular no momento e dizer, eu vou hoje à noite, mas não vem. Então Deus, ele queria dar uma lição. Essa história de Jonas é uma lição para Jonas, para mostrar que quando Deus ordena alguém a ir cumprir o seu chamamento, você tem que ir. E Jonas tinha um pezinho com os ninivitas, tinha um probleminha que precisava ser resolvido, havia uma lacuna muito grande. E Deus disse, olha, se preparem, porque eu vou te levar, você vai à cidade de Nínive e vai anunciar o meu juízo contra aquela cidade. Agora, para vocês entenderem quem eram os ninivitas, que era a capital da Síria, os ninivitas eram uma nação cruel. Os historiadores dizem que os ninivitas mataram a família de Jonas numa invasão contra Israel, contra Jerusalém. Mataram, e Jonas ficou com aquela raiva, aquela angústia no coração. Ele odiava os ninivitas por esta razão. Aí Deus diz, bom, já que você está com um pouquinho de ódio no coração do seu vizinho, então tu vai pregar para ele. Diga glória a Deus. Aí Deus diz, vá, e você vai ser o instrumento que eu vou usar para a transmissão da minha palavra, porque eu vou descer com juízo naquela cidade. A cidade de Nínive tinha aproximadamente 120 mil habitantes, uma circunferência de 180 quilômetros. Era a cidade, era uma cidade grande, mas de circunferência ela era imensa. Então Jonas, para anunciar a grandeza do Senhor e que o seu juízo haveria de descer, ele teria que ter um tempo muito grande para anunciar. Então Deus começa agora a preparar o caminho. Jonas, apenas me ouça e vá cumprir o meu chamamento, ok? Aí Deus diz para Jonas, você vai àquela grande cidade, porque a malícia dela chegou até a mim. Aí qual o procedimento de Jonas? Ele desce numa região porto marítima e compra uma passagem para Tarsis. O que era Tarsis na época? Era uma alfândega, era um lugar muito rico e próspero. Então Jonas, primeiro procedimento, eu não vou porque eu não quero pregar para esse povo que matou minha família. Então ele desce a Jope, compra uma passagem para Tarsis e diz simplesmente para o Senhor, eu não vou e não tenho assunto com aquele povo. Aí Deus disse, você vai, porque eu tenho meus métodos e meus mecanismos de te enviar. E Jonas comprou uma passagem e foi em direção à prosperidade. Porque Jonas, ele não queria mais esse negócio de ser profeta. Não quero mais saber de ser profeta, de pregar. Eu vou viver uma nova vida lá na cidade de Tarsis. Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, porque Tarsis é uma cidade muito rica. E ele vai. Em contrapartida, quando ele entra dentro do barco que estava carregado de riquezas, carregado de trigo, de muita riqueza, o que Deus faz no versículo 4? Deus manda um forte vento. Escute aqui, irmãos, quando Deus ordenar e mandar você fazer alguma coisa, faça. Se você não quer ver o vento soprar na tua família, se você não quer ver a tua vida virar um inferno,
e uma tempestade, cumpra o chamamento de Deus. Obedeça a Deus, porque Deus, Ele é muito sábio. Quando Jonas pensou que estava indo com o milho, Deus já estava voltando com o bolo prontinho e diz: eu vou te dar uma rasteira, acabou aqui. Tu está pensando que tu vai me enganar? Tu está pensando que tu vai fugir da minha presença? Olha o que diz o salmista. Ele escreve no Salmo 138, versículo 9 ao 10, e diz assim, ó: 139, se eu subir nas partes mais altas, lá o Senhor está. Se eu descer no abismo, no Sheol, no inferno, lá também o Senhor está. Ninguém foge da presença de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ninguém escapa do golpe de vista de Deus. E Jonas, inocente, não havia experienciado ainda o poder de Deus. Ele pensou o seguinte: eu vou burlar essa situação, eu não vou pregar. E Deus disse: tu vai. E Jonas, eu não vou entrar em detalhe da mensagem. Deus manda uma forte tempestade, e o barco já estava quase indo a pico, estava afundando. Sabe por que tem muito barco de crente afundando? Porque Deus manda ele para um lugar e ele quer ir para outro. Deus disse: vá para a cidade de Tarsis, ou melhor, Nínive. Não vá para a cidade de Tarsis. O que Jonas fez? Foi para Tarsis, terra da prosperidade. Tem muito pregador no Brasil que a vida dele está virando um inferno. Tempestade na família, tempestade nos filhos, porque Deus está mandando ele para um lugar, ele quer ir para as cidades mais prósperas, buscar a sua prosperidade, em contrapartida alguém que está clamando, buscando e pedindo o socorro de Deus. Irmãos, é fácil você pregar numa megalópole. Quantas vezes eu ministrei no estado de São Paulo, na capital, daquelas mega igrejas. Você quer ver uma coisa fácil? É quando você é agendado para uma igreja e o cachê é bom. Alguém vai depositar uma quantia na sua conta e você fica por ali naquela zona de conforto. Eu quero ver é você bancar do seu bolso e ir para os lugares inóspitos, onde as pessoas estão passando fome e dificuldade. Eu quero ver você investir nesta área. E sabe para onde é que Deus está nos mandando? Para os lugares inóspitos. Lugar no meio do nada. Porque todo mundo quer o conforto. Mas eu sou profeta. Deus me levantou como profeta. Eu sou um profeta de Deus. Quero ver se tu é profeta. Vai lá no sertão pregar. Pega a tua Land Rover, o teu carrinho bom, e vai botar na areia, na terra. Vá pregar lá. Não, eu tenho que ficar aqui. Deus me chama para ficar nos palácios. Não. Deus nos chamou e nos direcionou para buscar as pessoas cativas que estão nas garras de Satanás, em estado de inanição, ou seja, estão no ápice e o colapso da vida deles. Mas no entanto, nós queremos a zona de conforto. E eu vou pontuar uma passagem de Jonas aqui, para você entender a má intenção desse profeta. Ele era mal intencionado, tinha que ser castigado por Deus, tinha que aprender uma lição. Tem hora que a gente tem que aprender uma lição na nossa vida. Você acha que Deus não conhece meu coração? Você acha que Deus não sonda o seu coração? Eu pergunto aqui nessa noite: alguém falou do Senhor Jesus esta semana? Alguém falou para o seu vizinho que nós estaríamos num trabalho de congresso aqui? E você sabe o que isso significa no resumo de tudo? Salvação de almas. Se não houver salvação de almas hoje aqui, irmãos, eu vou voltar frustrado para o meu estado. E eu não quero voltar frustrado. Ovelha gera ovelha. Você falou de Jesus? Alguém falou de Jesus aqui? Falou para o teu vizinho? Conversou com ele e disse: olha, o mundo vai acabar. Está acabando as coisas aí. Você quer vir para a igreja? Para a porta da salvação? Quem pregou? Porque se tivesse pregado,
Ah, pastor, eu preguei, mas não veio. Aí já é um problema do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do juízo. Faça apenas a sua parte, fale do Senhor. O que aconteceu aqui? Jonas, ele colocou em risco a tripulação daquele barco, por causa de uma desobediência. Quando você desobedece, quando você não cumpre o chamado de Deus, toda uma tripulação, toda uma embarcação está sujeita a fracassar. E você sabe o que é embarcação na hermenêutica bíblica? Embarcação representa igreja. Igreja. Por causa de um profeta que não ouviu a voz de Deus, toda uma tripulação estava sujeita a perecer. Aí então, Deus é muito sábio. Aí Deus começa a instigar naquela tripulação, e eles queriam saber por que estava vindo aquele mal. Eles analisaram o trajeto deles, uma viagem tranquila, daqui a pouco veio uma tempestade, e o barco estava quase afundando. Pensaram ele, o que está acontecendo? Aí descobriram que lá no porão do navio tinha um profeta que estava dormindo no sono. Descobriram que no meio daquela turbulência, daquela tribulação que eles estavam vivendo, alguém estava lá roncando na sua cama, no porão do navio. Falou, chama aquele moço lá, chame aquele responsável, porque nós estamos quase a perecer. E ele está tranquilo. Você sabia que tem gente que é tranquilo? O barco está quase afundando, a igreja está quase fechando, e ele não está nem aí. Ele não fala da grandeza do Senhor. Óbvio. Sabe a melhor metodologia de você pregar? Qual é? A melhor metodologia de pregar é a seguinte: pregue o Evangelho. Se preciso, fale. Pastor, é impossível pregar o Evangelho sem falar. Não, todo Evangelho é pregado sem falar. Como, pastor? Com o seu testemunho de cristão. O mundo está de olho em você. O vizinho está de olho em você. Ele quer ver a mudança de vida na sua vida. Quer saber de uma coisa? É palavrão 24 horas dentro de casa e o vizinho está ouvindo. Não adianta você pregar para ele. Não adianta. Pregue. Se preciso, fale. O seu testemunho é muito mais importante do que 10 palavras. Mas vai engrossar o caldo aqui um pouquinho. Deixa eu te explicar uma coisa. Jogaram moedas e chegaram à conclusão que Jonas era o culpado do barco estar afundando. E Deus, para atenuar o sofrimento de Jonas, porque tem gente que fala assim, ó, não, mas se Jonas não foi pregar, vai de peixe. Vai de peixe. Nada disso. O peixe foi um subterfúgio. Foi uma forma que Deus usou para atenuar o problema de Jonas. Porque imagine no meio de uma grande tempestade, os marinheiros estavam desesperados e pensou, o que nós vamos fazer? Aí Jonas falou, o problema aqui é eu que estou aqui. O barco está afundando aqui, é por minha culpa. Lança-me fora desse barco e resolve o problema. O que fizeram? Lançaram Jonas fora do barco. E o que aconteceu? A tempestade encerrou. E o problema agora já não estava mais no barco, estava na vida de Jonas. Porque agora ele e Deus e o peixe. O que Deus fez? Enviou um grande peixe, conhecido como cão do mar. Esse peixe ele é gigante. E o que fez? Engoliu Jonas, porque ele iria morrer afogado, sim ou não? Ele iria morrer afogado. Aí Deus falou, você não vai morrer. Você vai passar por um processo agora, mas eu vou te levar ao destino que eu designei. Escuta aqui, irmãos. Escuta aqui. A cidade de Nínive, capital da Síria, havia uma crença naquela época. Eles acreditavam, uma profecia na época, da parte deles, do Deus deles, o Deus chamado Dagon, que é um Deus metade peixe e metade homem. Eles estavam esperando que um profeta fosse lançado por este peixe, por esse Dagon, para anunciar as benevolências, porque era uma cidade sanguinária. E Deus agora usa essa profecia que eles esperavam para fazer cumprir os seus desígnios.
Então entenda isso, como Deus é grande e como Deus é glorioso. Ele permitiu o peixe tragar Jonas, entenderam? E Jonas ficou dentro do ventre do peixe quantos dias? Abra a Bíblia aí comigo, capítulo 2, versículo de número 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu no ventre do inferno. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, uma temperatura de 35 graus a 40 graus. As algas começaram a sufocar ele, e Jonas desejou morrer. Ele comparou o ventre do peixe com o inferno. Então deixa eu dar mais um conselhinho para você aqui, minha irmã, meu irmão, não espere tua vida virar um inferno não. Fale do amor do Senhor. É tão fácil, para que complicar as coisas? Não era tão fácil Jonas dizer: Senhor, estou indo, mas por que ele complicou as coisas? Por que nós complicamos as coisas? Não era mais fácil dizer: Senhor, já estou aqui em prontidão. E ele complicou as coisas. E a Bíblia diz que ele clamou do ventre do peixe, comparou o ventre do peixe ao inferno. Não deixe a sua vida virar um inferno. Fale do amor do Senhor. Você acha que eu queria estar aqui? Era a minha vontade estar aqui? Rodar 1.200 quilômetros aproximadamente. Para quê? Por quê? Deixar minha zona de conforto, a minha casa, a minha família, para estar aqui arriscando minha vida numa rodovia? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu não quero que a minha vida vire um inferno. Se Ele me chamou, irmãos, eu tenho que ir. Se Ele te chamou, você tem que ir. Não deixe o teu filho ir para as drogas, não. Não deixe o teu filho usar crack, não. Meu irmão, minha irmã, essa droga zumbi não, porque começa daí a sua vida virar um inferno. Ouça a voz de Deus, diga: Senhor, eis-me aqui. É por essa razão que eu estou aqui nesta noite, porque enquanto eu prego o Evangelho, Deus cuida da minha família. Enquanto eu anuncio as boas novas do Senhor, Deus está guardando o meu lar. Diga glória a Deus, irmãos. Não deixe a sua vida virar um inferno. Para que complicar as coisas? Pastor Paulo, o maior privilégio que eu tive na minha vida, que fui resgatado das drogas, que era um alcoólatra, o maior privilégio foi Deus me emprestar o dom da palavra. Quem era eu? Um drogado, conhecido em São Paulo como um pé inchado. Meus pés eram inchados de tanta cachaça. Quem era eu? Nada. Quem sou eu hoje? Príncipe, servo de Deus, filho do Deus Altíssimo. Então eu tenho que fazer por onde? Para Deus cumprir o seu chamamento na minha vida. Ele me chamou, e eu vou aonde Ele me enviar. Que custe a minha vida, mas eu tenho que ir. Então, só um conselho: tem vontade de pregar? Quer ser um pregador do Evangelho? Vai doer, é difícil, mas é glorioso. Porque só pelo fator de saber que Deus está usando a minha boca nesta noite como instrumento dele, já é motivo para a glória do nome dele ser exaltada aqui nesse lugar. Olha, Jonas, ele disse: eu estou angustiado no ventre do peixe. Quando de repente na margem ali do mar, o peixe cospe Jonas. E os marinheiros estavam lá ansiosos, e viram aquela cena bizarra, e começaram a anunciar, dizendo: olha, cumpriu a profecia de Dagom. Dagom enviou o profeta. Olha como Deus facilitou as coisas, meu irmão. Jonas chegou até o governador e disse: olha, eu vim aqui porque o juízo de Deus vai cair sobre essa nação.
Mas com base no que eles anunciaram, dizendo, foi Dagon quem enviou. Não foi Dagon, não, foi Deus. Foi Deus. Deus apenas usou um subterfúgio para mostrar que Ele tem domínio sobre o peixe, sobre o mar, e que Dagon não existe, deuses pagãos não existem, o único Deus verdadeiro é Ele. E Jonas começa a preparar o caminho e anunciar. Qual foi o primeiro procedimento do rei, do governador? Vamos proclamar um santo jejum ao Deus de Jonas. E fizeram um santo jejum, se vestiram de pano de saco e de cinza, e Jonas pregou a palavra. O juízo de Deus se aplacou por um momento, mas Jonas pensou, bom, normalmente quando a gente prega o evangelho, o juízo de Deus depois é executado. Então Jonas terminou de pregar e subiu às partes mais altas, e lá estava ele agora, descansando do seu trabalho, porque ele andou demais, ele calejou os pés, e falou que o juízo de Deus iria ser aplicado. O povo se arrependeu, mas ele pensou o seguinte, bom, se o povo se arrependeu, mas o juízo de Deus não vai deixar de descer. E ele sobe nas partes mais altas, e lá estava Jonas, sossegadinho, esperando o quê? Que Deus mandasse fogo na cidade de Nínive. O que aconteceu, irmãos? Ele deitou e dormiu um sono. Essa é a parte que eu quero focar. Quando de repente Deus, na sua onisciência, no seu poder, permitiu no período da noite nascer o quê? Um pezinho de abóbora. Esse pezinho de abóbora que eu quero falar agora. E ele estava debaixo do pezinho de abóbora. Nasceu que ele não viu. Quando de repente Deus falou, vai nascer um pezinho de abóbora aí. As folhas grandes, deu sombra para Jonas, porque estava um sol insuportável logo na manhã. E ele virava para lá naquele conforto, naquela alegria. Poxa, Deus é bom, Deus facilita as coisas. Deus até permitiu nascer. Ele nunca viu na botânica um pé de abóbora nascer de um dia para o outro, crescer e gerar folhas. Isso é sinal que Deus tem domínio sobre a natureza. Então nasceu e cresceu, e Jonas falou, esse Deus é muito bom. Mas Deus estava testando aquele caboclinho. Irmão, Deus nos testa. Deus permite nos entrar numa zona de conforto. Deus permite nos passar por uma prosperidade, conforto, quem não gosta, para depois Ele testar. Deus permitiu nascer o pezinho de abóbora de Jonas. E quando ele estava no apogeu da sua zona de conforto, o que aconteceu? Deus mandou um bicho. Fale comigo assim a palavra bicho. Fala com a boca boa, igual mineiro, fala bicho. Isso é para você lembrar que todo crente tem um pezinho de abóbora. Todo crente, Deus dá para ele um pezinho de abóbora. A intenção de Jonas era ver a cidade de Nínive ser destruída no fogo. Deus falou, não é no centro da tua vontade, a vontade é minha, e eu não quero destruir a cidade de Nínive. Jonas subiu para as partes mais altas, mal intencionado. Ele estava mal intencionado, era um profeta mal intencionado. E profeta mal intencionado tem que aprender a lição com Deus. E qual foi o primeiro procedimento que Deus fez com o profeta mal intencionado? Deu uma zona de conforto para ele. Pezinho de abóbora. Zona de conforto. E ele estava virando para lá e para cá naquela felicidade, e olhando para baixo para ver se o enxofre ia descer, quando de repente Deus manda um bicho e destrói a zona de conforto de Jonas. Vocês estão entendendo a mensagem? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Está sendo bem claro? Que você pode ter também um pezinho de abóbora, que você pode estar debaixo de uma zona de conforto. E quando nós estamos debaixo de uma zona de conforto, não importa o que vai acontecer, Deus vai mandar fogo nesse mundo aqui, vai destruir tudo, o importante é que eu vou me salvar. Não funciona assim com Deus.
Não funciona assim. Porque para cada pé de abóbora Deus tem um bicho. Você tem um pezinho de abóbora, e Deus também tem um bichinho para ele. O que te impede de fazer algo para Deus? O que te impede de você falar da grandeza do Senhor? Eu conheço o caso de pessoas, pastor Aguinaldo, que veio para a igreja, não tinha nada, não tinha nenhum carro, nenhuma casa, não tinha nada, e Deus prosperou, deu um carro para ele. Ok? Deus deu o carro. Chega um domingão desse aqui, ele vai alisar o carro. Ele vai alisar o carro. O tempo todo limpando um carro. Eu estou cansado, não vou para a igreja hoje. É uma zoninha de conforto, é um pezinho de abóbora que ele tem. E sabe o que Deus vai fazer? Mandar um bicho lá. Tem gente que não tinha casa para morar. Deus deu a casa. E ela cuida mais da casa do que da obra de Deus. O bicho já está lá. O bichinho já está lá. Todos nós temos um pezinho de abóbora que Deus mandou, e que da mesma forma que ele surgiu, ele desaparece. Basta Deus ordenar o bicho para ir lá. Vocês estão entendendo? Bicho. Quem é o bicho? Quem é o agente de Deus que trabalha para Deus? Fale comigo, o bicho. O bicho. Você sabia que o diabo é um agente de Deus? Você sabia que o diabo trabalha para Deus, é empregado de Deus? E tem um ser chamado devorador também, que é um agente de Deus, não é demônio, mas é um ser que trabalha para Deus, porque Deus criou o bem e o mal. Então, de vez em quando, o bicho está visitando casa de crente, porque fugiu do propósito original que Deus te chamou. Quando se converte, aquela fé, é aquele fogo, eu vou pregar, eu vou fazer. Deus sabe. Deus sabe. Aí começa a prosperar. Eu fui pregar numa cidade chamada Ouro Fino, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Pires. Terminamos o trabalho, e volta às 10 da noite. O pessoal de São Paulo gosta de comer pizza. Chegamos na casa do irmão lá, eram as 10, 10 e 5, 10 e 10, chegou as pizzas e fomos comer pizza. E ficamos lá mais ou menos até umas 11 da noite, comendo pizza. A irmã virou Satanás, a dona da casa. Irmão, ela virou Satanás. O bicho entrou na irmã. Sabe o que é uma coisa tão simples? A pia estava suja. Ela falou: eu não suporto ver pia suja. Eu falei: o bicho entrou nela mesmo, porque nós nem terminou de comer, ela já está incomodada com a pia. Misericórdia mesmo, irmã. Aí eu falei para ela assim: irmã, descansa. Acabamos de sair de um culto abençoado, estamos comendo. A senhora está preocupada com a pia? Eu falei: eu vou contrariar a senhora, eu amo uma pia suja. Misericórdia, pastor. Olha, calma a tua alma, irmã. Sabe por que Deus manda bicho na casa de crente? É esse tipo de gente que é visitado pelo devorador e pelo bicho, porque ela faz da sua zona de conforto o seu Deus e o seu ídolo. Eu estou lá me preocupando, se der para lavar hoje, lava, se não der, não lava amanhã. Mas eu falei para ela: eu amo uma pia suja, irmã. Eu glorifico a Deus por uma pia suja, porque eu fui no Nordeste e encontrei casas que as pessoas estavam dias sem sujar a pia, porque não tinha comida. Enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, comendo e bebendo, alguém orando a Deus, e Deus manda alimento para sujar a minha pia. Não é verdade? Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor.
Aleluia! É por isso que tem casa de crente que o bicho entrou, mas nem para agradecer a Deus presta. Aleluia! Idolatra casa, idolatra filho. Eu não posso ir pregar porque eu tenho um filho, não posso. Leva teu filho junto. Leva teu filho junto, ensina ele o caminho que deve andar. Ele vai se espelhar nas suas ações. Mas não deixe o bicho entrar na sua casa. Não deixe o bicho destruir o seu patrimônio, a sua zona de conforto. Para que brigar contra Deus? Não é melhor obedecer? E essa palavra obedecer é muito fácil. Qual é o abecedário de Deus? Qual é o abecedário de Deus? Obedecer. Dá uma salva de palmas para Jesus. As coisas é muito fácil de se resolver. Para finalizar, depois de tudo isso aí, Deus vai lá e manda o bicho, destrói o pezinho de abóbora de Jonas, e o caboclo ficou indignado, irmão, brigando com Deus, brigando. Mas que é isso aí, só matou meu bicho, meu pezinho de abóbora aqui? Quem deu ordem para o senhor destruir meu pé de abóbora? Deus falou: você sabe com quem você está falando? Tu está chorando por causa de um pé de abóbora, que você nem viu nascer e nem viu crescer. Você está chorando por causa dele? Sabe quantas pessoas tem lá embaixo? 120 mil, fora os animais. Eu estou preocupado é com eles, não é com o seu pé de abóbora não. Quantas pessoas tem nessa cidade aqui? 12 mil pessoas? 14 mil? Está preocupado só com o seu pezinho de abóbora, com sua zona de conforto? E esse povo que vai para o inferno? Você sabe o que é o inferno? Você tem noção do que é o inferno? O inferno é uma sala de estar. É como se você chega no escritório, lá dentro tem um doutor que vai atender, no caso aí, né? E você está na parte externa, que é a sala de estar. Então o inferno é um lugar refrigerado. É um lugar até bom para quem foi, porque o que está vindo para eles depois disso, que chama-se lago de fogo, que é a última sentença, é muito pior. Então você lembra uma pessoa que morreu sem Cristo? Aonde é que ela está agora? Aonde ela está? No inferno, na sala de estar, aguardando o momento do juízo de Deus para ser lançado no lago de fogo. Portanto, irmão, pregue o evangelho. Não se conforme somente com a sua salvação. Fale do Senhor Jesus. Deus, ele não poupou a cidade de Nínive. O profeta Naum anunciou que Deus destruiu a cidade de Nínive, mas o juízo de Deus foi anunciado. Então fale, independente que alguém vai se converter ou não, fale de Jesus. Você tem a oportunidade de amanhã à noite trazer um visitante aqui nessa igreja. Sabe o que vai acontecer se ela se converter? Pedra para a tua coroa, livramento para a tua família, portas que vão se abrir para você, prosperidade para dentro da sua casa. Porque quando você fala do evangelho de Cristo, as portas do céu se abrem sobre você e sobre a sua família. Fale de Jesus, irmãos, pregue o evangelho, anuncie a grandeza do Senhor, não tenha vergonha. O evangelho é poder de Deus para nós, a igreja. Olha, vem amanhã, nas características do que eu vou falar aqui amanhã de manhã, vou motivar você a falar da grandeza do Senhor. Porque a salvação não se resume só nisso aqui. Já estou finalizando. Não se resume só nisso aqui. O homem não veio ao mundo somente para nascer, crescer, comer, beber, casar, morrer e ir para o inferno. Não. É muito além disso. Temos que parar para pensar por que nós estamos aqui. O que o seu Deus tem comigo aqui? Nas suas orações, ore e fale: Deus, o que o Senhor quer comigo? Qual o projeto que o Senhor tem para mim?
Quando você começar a entender isso nas suas orações, Deus vai começar a esclarecer coisas, e vai começar a direcionar coisas, situações na sua vida, e logo você vai ser um missionário, uma missionária. E deixe que Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Cuida das suas finanças, cuida da sua família, cuida da sua saúde. Você está sentindo que sua vida está virando um inferninho? As coisas estão sendo controle? É Deus querendo te ajustar e te chamar para um propósito. Hoje eu conversei com a minha esposa, e a minha esposa falou, eu perguntei, está tudo bem aí? Tá. Sabe quantos anos que eu viajo? Há mais de 20 anos. Sabe quantas vezes eu fui taxado como vagabundo? Inúmeras vezes. Porque eu acordava meio-dia. Ah, pastor, se eu acordava meio-dia? É, porque tem gente que só sabe ver o seu tombo. Só sabe ver a hora que você levanta, mas não sabe ver a hora que você vai deitar. Eu chegava às 5 da manhã, cambaleando no volante, em tempo de bater o meu carro. Porque nunca bati meu carro? Porque Deus sempre cuidou de mim nas rodovias. E enquanto eu chego 5 da manhã e levanto meio-dia, bem merecido, porque eu estava no trabalho da obra do Senhor. Você acha que o descanso de Jonas não foi bem merecido? Foi, mas ele era mal intencionado. E alguém falou assim, vagabundo, quem sustenta ele é a mulher. Nada disso. Eu tinha uma empresa, dei para minha esposa, eu falei, essa empresa é para você e para minha filha, você comprar suas coisas, eu vou pregar o evangelho, eu vou anunciar a grandeza do Senhor. E enquanto eu estava pregando, Deus estava prosperando. Enquanto eu estava pregando, Deus estava cuidando da minha filha e da minha esposa. Mas não deixei de pregar. Finalizei aqui. Um dia, não vou falar o nome do abençoado não, por isso que eu saio um pouco da câmera aqui, um abençoado falou para um amigo meu, ah, aquele pastor lá é um vagabundo, que ele não trabalha. Aí um dia eu estou chegando de São Paulo, e cheguei com as mercadorias, porque eu fui representante do Instituto Cristão de Pesquisa, eu sempre trabalhei vendendo livros, literatura, para uma instituição, nas minhas viagens. Só para você ter uma noção, tinha viagem no final de semana que eu ganhava 6 mil de lucro. Uma viagem no final de semana, vendendo livro, e nunca cobrei para pregar. Nunca cobrei, eu vendia curso, vendia livro, vendia Bíblia, eu ganhava 6 mil no final de semana. Aí o sujeito chegou lá e falou, e essas mercadorias que chegou aí? Eu falei, é porque tem um vagabundo que falou, andou comentando aí que quem me sustenta é minha mulher. Mas se eu pegar esse sujeito na rua, eu vou rachar a cara dele. Ele falou, eu falei, E eu estou com tanta raiva desse sujeito, que amanhã eu vou tirar um carro zero. Vou lá na concessionária comprar um carro velho, zero. E quero ver se vagabundo paga carro. E fui lá e comprei o carro. Orei a Deus, fui lá e busquei o carro. Aí o vagabundão chegou lá, o outro lá, e falou assim, desculpa o termo, irmão, é porque ele me chamou também de vagabundo, eu estou me vingando agora. A gente tem que se vingar de vez em quando, né? Aí chegou lá e falou, carro bonito. Eu falei, para quem dorme até meio-dia, o carro tá bom, né, meu amigo? Diga glória a Deus, trabalhe para Deus, trabalhe para o Senhor, e você vai experimentar a prosperidade de Deus. Deus não vai mandar bicho na sua zona de conforto, não. Ele vai mandar a bênção dele, a prosperidade dele. Ontem nós comemos uma refeição tão gostosa, estou olhando o relógio, viu, pastor? Tão gostosa, na casa da irmã. Ela está aqui hoje? Oh, meu Deus do céu. Irmã, isso aqui é prosperidade. 3, 4 tipos de carne, não foi, pastor Paulo? Isso aqui é prosperidade. Pessoa fiel a Deus, devota ao Senhor, serve a Deus com afinco e com carinho. Você acha que Deus vai deixar as mínguas?
Passando fome? Não. Se você trouxer uma alma aqui amanhã, eu faço uma prova com Deus. Se Deus não abrir a janela do céu e mudar o seu cativeiro, eu deixo de pregar o Evangelho. Eu deixo de pregar, nunca mais eu prego o Evangelho. Porque aquele que ganha um pecador, Jesus falou, aquele que ganha um pecador, peça o que vocês quiserem que eu darei. Eu vou interrogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai para dar para vocês o que vocês quiserem. Você sabe o valor de uma alma? Não tem preço, não tem dinheiro. Traga amanhã uma, e eu quero orar, e você vai ver que a palavra de Deus ela se cumpre naqueles que fazem a vontade dele. As palmas para Jesus. Finalizo aqui. Acalmou a tempestade na vida de Jonas, e Jonas simplesmente entendeu o propósito de Deus. Você entendeu o propósito de Deus? Não deixe sua vida virar um inferno, não. Facilita as coisas, viu? Deixa tudo mais fácil. Se Deus mandar, vá. Se Deus te instruir, receba a instrução de Deus, e as coisas vão facilitar para você. Porque tu acha que pregar é fácil? Não é. A retaliação é muito grande. Mas e daí? Eu pergunto aqui, se existe uma raça de gente mais difícil de morrer, é o tal do crente, não é? Crente não morre fácil. Está com medo de quê? O diabo não tem domínio sobre a sua vida, não. A vida e a morte está nas mãos de Deus. Ponha-te de pé, vou fazer uma oração.